Eu sempre pensei que traição fosse algo distante, coisa que acontecia com vizinhos, conhecidos, mas nunca comigo. Até o dia em que entrei num bar para surpreender o homem que amava e encontrei a surpresa virada contra mim. Miguel, o namorado que durante meses me jurou amor e lealdade, estava de mãos dadas e aos beijos com outro homem. O mesmo que ele olhava nos meus olhos e dizia: Não tem nada entre nós. Naquele instante, o chão sumiu. A música parecia abafada, as vozes em volta desapareceram e só a cena deles dois queimava diante de mim. Ele me viu. Fingiu surpresa, tentou disfarçar, mas já era tarde. O golpe não foi só contra o coração, foi contra a minha dignidade. Eu saí dali sem gritar, sem chorar, apenas com a sensação de que tinha virado um estranho dentro da própria vida. Os dias seguintes foram um arrasto. Trabalho mecânico, noites mal dormidas, refeições sem gosto. Cada detalhe me lembrava da mentira. E pior do que a traição era a vergonha. Como eu não vi? Como não percebi os sinais? Quando alguém que você ama engana com tanta calma, você começa a duvidar de si mesmo. Foi Rui, meu melhor amigo desde os tempos de escola, quem percebeu que eu estava me afundando. Ele não fez perguntas longas, não me encheu de conselhos baratos. Apenas apareceu na minha porta, jogou uma mochila no sofá e disse: Tu precisas de férias. Vamos para o Algarve. Sol, mar, gente nova. Ou vais por bem, ou te levo à força. Eu protestei. Disse que não tinha cabeça, que não fazia sentido viajar naquele estado. Rui apenas riu, aquele riso dele que sempre termina com: Não tens escolha. 2 horas depois, estávamos na estrada, com o pôr do sol pintando o céu e o rádio baixo preenchendo o silêncio. Eu queria acreditar que aquilo seria uma pausa, mas no fundo temia levar minha dor na bagagem. Quando chegamos ao resort, tudo parecia um cenário perfeito. Mas a ironia do destino não demorou. No saguão, entre turistas rindo e funcionários distribuindo colares de boas-vindas, eu vi Miguel. Ele estava ali, à vontade, com o mesmo homem. Riam como se nunca tivessem destruído ninguém. O sangue me gelou. Antes que eu pudesse decidir se corria ou fingia indiferença, Rui passou o braço pela minha cintura e falou alto, com a naturalidade de um ator experiente. Amor, vamos fazer o check-in? Quero logo ver a vista para o mar. Minha respiração falhou. Miguel nos ouviu. Vi o sorriso dele sumir por um segundo. Eu, sem saber como reagir, apenas acompanhei o teatro. No elevador, questionei Rui. O que foi isso? Ele encostou na parede, cruzou os braços e respondeu: Se esse idiota acha que vais passar a viagem chorando, enganou-se. Vamos fingir que estamos juntos. Quero ver a cara dele engolindo essa. Achei loucura, mas a confiança com que Rui dizia cada palavra me desmontou. Parte de mim queria negar. Outra parte, silenciosa, queria ver Miguel engasgar. Respirei fundo e aceitei. Naquela noite, Rui deixou claro as regras do nosso namoro falso. Nada de beijos de verdade, mãos dadas só quando Miguel estivesse por perto, abraços apenas quando necessário. Eu concordei, mas já sabia. Com ele, regras nunca duravam muito. Na manhã seguinte, Rui apareceu no quarto com 2 xícaras de café e um sorriso cúmplice. Precisamos ajustar o plano. Se é para fingir, vamos fazer bem, disse. Criamos códigos. Se eu dissesse, preciso de gelo, ele devia se aproximar como se estivéssemos apaixonados. Se ele risse alto, eu tinha que tocar no braço dele. Era uma encenação calculada. Mas o problema é que Rui sempre foi convincente demais. Quando descemos para a piscina naquela tarde e vi Miguel ao longe, percebi o incômodo estampado no rosto dele. Rui notou também. Sem hesitar, passou o braço pelos meus ombros, inclinou-se e sussurrou algo banal perto do meu ouvido. O calor da respiração dele não fazia parte do combinado, mas me arrepiou de verdade. E ali eu entendi. A farsa podia até ter começado como vingança, mas a linha entre mentira e verdade estava prestes a desaparecer. No início parecia simples. Seguiríamos o plano, mostraríamos ao Miguel que eu tinha superado e, com sorte, ele sentiria o gosto amargo da própria traição. Mas Rui nunca fez nada pela metade. Ele transformou a farsa num espetáculo calculado.
Na primeira manhã de café no resort, Miguel estava sentado a poucos metros, acompanhado do novo namorado. Eu ainda tentava encontrar forças para encará-lo sem desmoronar, quando Rui puxou a cadeira ao meu lado e disse em voz alta: Bom dia, amor. Dormiste bem? As palavras cortaram o salão. O rosto de Miguel endureceu por um instante. Eu engoli seco e respondi com um sorriso nervoso. Rui, porém, parecia imbatível. Inventou histórias sobre nós dois, viagens que nunca fizemos, aventuras que nunca vivemos. Contava com tamanha naturalidade que até eu quase acreditava. Miguel fingia indiferença, mas eu reconhecia cada gesto dele. O jeito como mexia no copo, como forçava o riso. Estava incomodado. E isso deveria bastar para mim. Mas havia outra coisa me confundindo. Cada toque de Rui, cada olhar, parecia ultrapassar os limites do teatro. À tarde, fomos jogar vôlei com outros hóspedes. O sol queimava e a areia ardia, mas o verdadeiro calor vinha do jeito como Rui me segurou pela cintura quando tropecei. Foi rápido, mas firme. Não havia plateia, não havia necessidade de cena. Mesmo assim, ele não hesitou. O toque ficou comigo por muito mais tempo do que deveria. De noite, enquanto arrumávamos o quarto, decidi confrontá-lo. Estás exagerando. Isso vai sair do controle. Ele sorriu de lado, como se esperasse aquela reação. Quem disse que controle é o que precisas agora? Tu mereces alguém que te faça esquecer esse idiota. Não soube responder. A raiva pelo Miguel se misturava à confusão que Rui despertava em mim. Os dias seguintes transformaram-se numa sequência de provocações. Criamos sinais, brincadeiras, como se a mentira tivesse virado um jogo particular. Quando eu dizia preciso de gelo, ele se aproximava e pousava a mão na minha nuca. Quando ele ria alto, eu era obrigado a tocar no braço dele. O problema é que começava a fazê-lo mesmo sem código. Durante um passeio de barco, Rui me puxou contra o peito para uma foto encenada. O vento, a proximidade, o olhar dele, nada parecia falso. Eu tentei lembrar das regras. Nada de beijos de verdade, nada além da encenação. Mas a cada dia essas regras perdiam força. Miguel percebia. Cruzávamos com ele no restaurante, na piscina, e o incômodo dele era visível. Um dia, quando nos viu rindo juntos, deixou escapar uma piada venenosa. Interessante ver como alguns seguem em frente rápido. Antes que eu respondesse, Rui colocou a mão sobre a minha na mesa e falou com calma. O Henrique merece ser feliz, e não vou deixar ninguém tirar isso dele. Não era mais um teatro. A firmeza na voz dele denunciava. Fiquei em silêncio, sentindo a mão dele aquecendo a minha, e pela primeira vez não pensei em Miguel, mas no que estava nascendo ali. À noite, o resort organizou uma aula de dança na praia. Eu queria recusar, mas Rui insistiu. Quando o instrutor nos colocou em pares, ele me puxou pela cintura e sussurrou: Olha para mim, não para ele. E eu olhei. O resto desapareceu. A música virou pano de fundo para algo muito mais perigoso. O jeito como Rui me segurava não tinha nada de encenação. Era proteção, era desejo, era verdade. Mais tarde, nadando no mar, uma onda forte quase me derrubou. Rui segurou minha mão instintivamente. Não havia público, não havia Miguel. Mesmo assim, ele não largou. Ficamos alguns segundos em silêncio, a água fria em volta, e aquele gesto simples me desmontou. No quarto, o silêncio pesava. Cada um fingia estar ocupado, mas sabíamos que as regras estavam se desfazendo. Rui quebrou primeiro. Estamos a brincar com fogo, Henrique. Assenti, sem coragem de negar. Na madrugada, uma tempestade fez a energia oscilar. Sentados no chão, com velas acesas, falávamos de tudo e de nada. Até que o silêncio se alongou demais. Os olhos dele encontraram os meus e, por um instante, pensei que fosse me beijar. Mas Rui desviou no último segundo, suspirando. Não podemos. Ainda não. As palavras ficaram suspensas no ar. Não havia mais como voltar atrás. O jogo que começou como vingança estava prestes a mudar nossas vidas. Depois da tempestade, nada voltou a ser igual. Rui evitava piadas longas. Eu evitava perguntas diretas. A tensão entre nós era um fio esticado, pronto para se partir a qualquer instante.
Na manhã seguinte, Miguel apareceu novamente no restaurante com um novo namorado. Riam alto demais, como se quisessem provar algo. Eu já não sentia a mesma dor, mas havia incômodo. Rui percebeu, colocou a mão firme no meu ombro e sussurrou só para mim: "Não lhe deis esse poder." Aquilo me atingiu mais do que qualquer provocação de Miguel. Pela primeira vez, não era sobre a farsa, mas sobre mim. Rui não estava a proteger uma mentira, estava a proteger-me. Ao longo do dia, os sinais se multiplicaram. Rui tocava minha mão sem necessidade, puxava-me para perto em conversas banais, encurtava a distância entre nós mesmo quando não havia plateia. Eu queria acreditar que era parte do plano, mas no fundo já sabia que não. À tarde, ele me arrastou para um jogo na piscina. No meio da confusão, uma bola quase me acertou e Rui reagiu rápido, segurando-me pela cintura. O gesto foi tão natural que esqueci onde estávamos. Por um segundo, tudo o que existia era a pressão das mãos dele e a certeza de que eu não queria me afastar. À noite, o resort organizou um jantar coletivo. Acabamos sentados na mesma mesa que Miguel e o namorado. O silêncio era sufocante, mas Rui parecia preparado. Quando Miguel lançou mais uma provocação, engraçado ver como alguns esquecem rápido, Rui respondeu sem levantar a voz. O Henrique não esqueceu. Ele apenas aprendeu a escolher quem o respeita. A frase caiu como pedra na mesa. Miguel desviou o olhar. Eu, sem palavras, apenas senti a mão de Rui se fechar sobre a minha debaixo do pano. Não havia testemunhas. Era só nós dois. E foi nesse toque escondido que percebi. Já não se tratava de encenação. Mais tarde, caminhamos pela praia quase deserta. O som do mar misturava-se ao peso do que não era dito. Rui parou de repente, olhou para mim, como se me disse cada decisão. Eu sabia o que estava prestes a acontecer, mas meu corpo se adiantou antes do pensamento. "Esquece as regras", murmurei. Ele se aproximou devagar, como se quisesse dar-me tempo para recuar. Eu não recuei. O beijo aconteceu firme, carregado de tudo o que tínhamos contido nos últimos dias. Não houve pressa nem encenação. Foi real. Quando nos afastamos, Rui manteve a mão na minha nuca, respirando forte. "Isto complica tudo", disse quase sem voz. "Ou simplifica", respondi. O silêncio que seguiu não foi pesado. Era o silêncio de quem sabia que uma linha tinha sido atravessada. Voltamos ao quarto sem falar muito. Cada passo parecia mais consciente do que antes. Deitados em camas separadas, fiquei ouvindo a respiração dele no escuro. Não era sono. Era a tentativa de controlar o que já não podia ser controlado. De madrugada, uma mensagem no meu telemóvel acendeu a tela. "Podemos conversar?" Era de Miguel. O coração disparou. Não por saudade, mas pela lembrança de tudo que ele representava. Rui saiu do banheiro no mesmo instante, com o cabelo ainda molhado. Viu a luz do celular, me encarou em silêncio e perguntou apenas: "É ele?" Assenti. O silêncio que veio depois doeu mais do que qualquer palavra. Rui baixou os olhos, respirou fundo e disse: "Se quiser ir, eu entendo. Mas não vou fingir que não me importa." Ali estava a diferença. Miguel tinha me destruído sem pensar duas vezes. Rui, em contrapartida, estava disposto a deixar-me escolher, mesmo com medo da resposta. Olhei novamente para a mensagem, apaguei sem responder e deixei o celular virado para baixo. "Não quero falar com ele", falei. Os ombros de Rui relaxaram num gesto quase imperceptível, mas que entregava o alívio. Aproximou-se, segurou meu rosto com cuidado e me beijou outra vez, sem pressa, como confirmação de que dali em diante nada seria fingido. Naquela noite, o plano acabou oficialmente. Não havia mais regras para manter. O que tínhamos agora era real e assustador. Na manhã seguinte, o resort já não parecia o mesmo. Não porque o cenário tivesse mudado, mas porque nós tínhamos cruzado uma linha invisível. Eu acordara lembrando do beijo da noite anterior, do jeito como Rui segurou meu rosto como se eu fosse a única certeza dele. O plano de fingimento estava morto. Descemos para o café juntos, sem ensaio, sem códigos secretos. E foi justamente ali que a realidade nos testou.
Miguel estava novamente na mesa da frente. Quando nossos olhos se cruzaram, percebi que ele tinha lido em mim a resposta que jamais confessaria em voz alta. Eu já não lhe pertencia. Rui percebeu também. Não fez cena, não falou alto, apenas pousou a mão sobre a minha de maneira calma, natural, como se já fosse hábito. A simplicidade do gesto doeu mais em Miguel do que qualquer provocação planejada. Ao longo do dia começaram os comentários. Um casal de hóspedes, que já nos tinha visto nas atividades, cochichava perto da piscina. Dois rapazes olharam com curiosidade demais durante a partida de cartas. Eu sentia o peso dos olhares e a insegurança voltava como uma sombra. Ainda era difícil para mim assumir o que estava a me acontecer, ainda mais num lugar cheio de desconhecidos. Estás com medo? Rui perguntou quando percebeu meu silêncio. Não sei se consigo lidar com todos olhando. Eles olham porque não entendem, mas quem precisa entender sou eu e tu. O resto não importa. Ele dizia com tanta firmeza que parecia fácil acreditar. Mas eu sabia que fora daquele resort o mundo seria ainda mais duro. À noite, no jantar, Miguel perdeu a compostura. Aproximou-se da nossa mesa fingindo casualidade. Então é isso? Perguntou, com um sorriso que não chegava aos olhos. Trocaste meses de história por uma semana de encenação barata? As palavras atingiram como facada, mas Rui não me deixou responder. O que é barato é trair quem confia em ti, disse, olhando fixo para ele. O Henrique não te deve nada. O silêncio ao redor foi imediato. Miguel tentou retrucar, mas o namorado dele puxou-o pelo braço, envergonhado. Ficamos ali, sob olhares curiosos, até que a tensão se dissipou. Eu tremia, mas não de medo. Pela primeira vez, alguém tinha me defendido sem hesitação. Mais tarde, caminhando pela areia, Rui quebrou o silêncio. Não quero que penses que fiz isso para provar algo ao teu ex. Fiz porque não suporto ver-te diminuído. Tu vales mais do que aquele olhar de desprezo. Parecia óbvio, mas ouvir aquelas palavras mexia comigo de uma forma que nem eu entendia. Senti um nó na garganta e só consegui responder com um aceno. Nos dias seguintes, a farsa virou memória. Já não inventávamos histórias nem usávamos códigos. O que havia entre nós era verdadeiro, mesmo que ainda carregasse o peso do não dito. Mas o resort, que deveria ser fuga, começou a se transformar em espelho. Cada comentário, cada olhar atravessado lembrava-me da realidade que nos esperava fora dali. Amigos que julgariam, familiares que não entenderiam, desconhecidos que apontariam. Uma tarde, deitados na areia depois de um mergulho, Rui disse sem rodeios: Quando voltarmos, não quero que isso morra na porta da cidade. Não quero ser segredo, Henrique. O coração acelerou. Era como se ele tivesse colocado diante de mim a decisão que eu vinha evitando. Ser visto ao lado dele fora da bolha significava enfrentar todos os fantasmas que sempre temi. E se não der certo? Arrisquei. Então ao menos tentamos de verdade. Mas se te escondes, já estás a perder desde o início. Fiquei em silêncio. Parte de mim queria ceder. Parte queria fugir. Rui não pressionou. Apenas entrelaçou os dedos nos meus e ficou ali, olhando o mar, como quem dizia que esperaria minha resposta. Naquela noite, sozinhos no quarto, o peso do que estava por vir era maior do que qualquer provocação de Miguel. Eu sabia que precisava escolher. Ou transformava aquilo numa lembrança bonita, ou aceitava o risco de viver tudo. Rui não disse nada, mas o jeito como me olhou antes de apagar a luz deixou claro que também temia a minha indecisão. E foi com esse medo que adormeci, consciente de que o verdadeiro teste ainda estava para começar. O regresso a Lisboa foi mais duro do que eu imaginava. O resort parecia uma bolha onde tudo podia ser vivido sem pensar nas consequências. Mas na cidade, cada esquina, cada olhar, trazia de volta a lembrança de quem eu costumava ser antes de Rui. Nos primeiros dias, tentei fingir normalidade. Trabalhar, responder mensagens, sorrir nos encontros com amigos. Rui estava lá, presente, mas à distância que eu mesmo criava. Eu tinha medo de transformar o que vivemos em algo público, medo de perder a pouca estabilidade que reconstruí depois da traição.
Um sábado à noite, os amigos insistiram para sairmos. No bar, as conversas eram superficiais, mas um comentário mudou o rumo. Ouvi dizer que estiveste de férias com o Rui, disse um deles, num tom meio curioso, meio provocador. Foi coincidência ou... O silêncio pesou. Rui, sentado ao meu lado, não respondeu. Limitou-se a olhar para mim, esperando que eu decidisse. Eu engoli em seco e desconversei, mudando de assunto. Ele não insistiu, mas o olhar dele dizia tudo. Eu ainda não estava pronto. No dia seguinte, enfrentamos algo maior. Minha mãe apareceu sem avisar. Encontrou Rui em minha casa, sentado no sofá, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A expressão dela mudou. Não precisou de perguntas diretas. Então é verdade, disse apenas. As horas seguintes foram feitas de frases cortadas, recriminações veladas e aquele silêncio de quem sente desapontamento. Ouvir dela que eu estava a escolher um caminho difícil doeu mais do que qualquer provocação de Miguel. Rui manteve-se firme, não respondeu a nenhuma indireta, mas quando ela foi embora, percebi nos olhos dele a dor de ver-me tão dividido. Não posso ser teu segredo, Henrique. Eu aceito o tempo que precisares, mas não aceito ser apagado. A frase ecoou durante dias. Eu tentava justificar meu medo, dizendo a mim mesmo que era para proteger-nos. Mas a verdade é que estava a proteger apenas a minha própria covardia. Naquela semana, Miguel voltou a aparecer. Ligou-me do nada, dizendo que queria esclarecer as coisas. Contra o bom senso, aceitei encontrá-lo num café. Ele falou de arrependimento, de erro, de nostalgia, mas no fundo, cada palavra dele tinha veneno. Esse teu namoro novo não vai durar. Ele não te conhece como eu. Eu já não era o mesmo rapaz que o seguiu cegamente meses atrás. Levantei-me, pronto para ir embora, quando vi Rui à porta do café. Não tinha planeado, não sabia se foi coincidência ou se ele pressentiu. O olhar dele não era de ciúmes, mas de ferida. Corri atrás, tentei explicar. Rui, não é o que parece. Eu sei o que vi. Não é sobre ele, é sobre ti. Ainda não escolheste, Henrique. Essas palavras foram um golpe, porque eram verdadeiras. Passei a noite em claro, revendo cada detalhe da última semana, cada gesto de Rui, cada medo meu, e percebi que se continuasse a fugir, perderia a única coisa que tinha se mostrado real em muito tempo. Na manhã seguinte, bati à porta do apartamento dele. Rui abriu, surpreso. Não esperei convite. Tens razão. Passei tempo demais a esconder-me. Fiz isso com Miguel, deixei que ele me definisse. Não vou repetir contigo. Ele ficou em silêncio, esperando mais. Se o mundo quiser olhar, que olhe. Se a minha família não aceitar, paciência. O que eu sei é que contigo eu não preciso fingir. Rui respirou fundo, os olhos marejados, mas firmes. Então escolhe viver, não sobreviver. Abracei-o ali mesmo, sem medo de quem passava pelo corredor. Era a primeira vez que eu não me escondia. Nas semanas seguintes, enfrentamos olhares atravessados, comentários maldosos, familiares frios. Mas também recebemos apoio inesperado. Amigos que respeitaram, colegas que normalizaram. Descobri que o mundo não era só condenação. Miguel tentou reaparecer mais uma vez, mas já não tinha espaço. O peso dele na minha vida desapareceu quando percebi que não precisava de aprovação de quem nunca soube valorizar-me. Hoje, olhando para Rui ao meu lado, sei que a maior mentira que já contei foi fingir que ele era apenas meu amigo. E a maior verdade que já assumi foi não deixar que o medo me roubasse esta escolha.